dia, professora Eliette. Bom dia, Thaís, pedagoga Thaís. Bom ter você aqui novamente, né? Eu gosto muito de fazer esse acompanhamento com você, sei que você é uma pessoa aberta, sempre buscando melhorar, né, para a gente ter uma boa aprendizagem, um bom rendimento na nossa escola. Então eu fico feliz de estarmos aqui novamente. Obrigada por também estar nesse momento, participar desse momento, que é muito importante para a escola e também até para o meu crescimento. Então nós vamos só assim continuar o assunto que a gente já estava fazendo no outro dia, né? Porque no outro dia a gente estava conversando sobre o rendimento do primeiro A, né, que a gente viu que não estava muito bem na prova do Paraná. Também vimos que tinham bastante notas abaixo do básico, muitas dentro do básico, né? E poucas lá no avançado, né? Na questão das avaliações internas. Daí a gente marcou, né? Direitinho, fizemos esse agendamento da observação de sala de aula. Observei sua aula com os alunos, né? Então fizemos esse momento de observar a aula e a gente viu que a gente escolheu uma linha ali, né? Qual que seria essa linha? Porque não dá para a gente conseguir também focar em tudo. Então, por conta da questão ali ser aprendizagem, a linha que a gente focou foram as metodologias, né? Então, a parte metodológica, o que você consegue propor para eles, as propostas que vão gerar interesse, porque você já estava me contando no último acompanhamento que a gente fez, que você começou a fazer coisas diferentes, você percebeu, opa, se ela tem dificuldade mesmo, eles vierem com defasagem, tem que recompor a aprendizagem, e tem que gerar interesse nesses alunos. Então você já estava me contando isso no outro acompanhamento da atividade. Daí vi bem que você está fazendo isso mesmo, porque esse é o caminho que você tem usado, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Então você me corrija se eu estiver errada aí, né, com os termos. Então sua aula da turma foi sobre qual tema, prof? Então, na verdade foi a continuação, porque lembra que a gente conversou na prova Paraná que estava faltando a última parte que era da equação do primeiro grau. Daí o que eu fiz? Fiz uma revisão, fiz uma atividade e notei o seguinte, que a primeira atividade avaliativa já do segundo trimestre já foi sobre o assunto. E notei que eles tiveram uma certa dificuldade. E percebi também que alguns melhoraram bastante, que conseguiram absorver bem o conteúdo. Então, nessa aula que você observou, já era a aula de revisão para recuperação. Sim. O que foi feito então? Uma atividade em grupo, né? Porque foi selecionado os alunos, para que aqueles alunos formassem os grupos e daí eles monitorassem a atividade junto com os colegas. Eu achei que deu muito certo, sabe, Thaís? Porque eu também achei, vendo ali que eles estavam bem envolvidos, né? Eles assim estavam conversando somente sobre a matéria, o assunto. Que a gente sabe que eles são assim, eles a cabecinha vai longe às vezes, né? Porque eles não estão focados e interessados. E eu achei que não, eles estavam bem focados, bem interessados mesmo. E eu gosto muito desse tipo de atividade porque às vezes a minha linguagem não consegue chegar até alguns. E eles, a linguagem deles, com eles, está sempre certa. Então, assim, eu coloquei em cada um, eles poderiam escolher a equipezinha, então escolheram, então eles estavam confortáveis para fazer a atividade. Sim, foi uma coisa que você mandou, você vai ter que ficar com o Joãozinho e às vezes não me deu bem com o Joãozinho. E claro, né, você observou que claro que eu tirava as dúvidas deles, mas assim, ao tempo todo eles estavam trabalhando em conjunto. Foi muito legal e eu estou notando o seguinte, que a cada dia eles estão melhorando na aprendizagem. É um processo lento, sabe, Thaís? É um processo lento. Cada dia é como se fosse assim uma escadinha. Só que eu estou notando que eles começaram a tomar gosto a estudar. Estão mais motivados, né? Mais motivados. Eu também achei na aula, achei muito legal. E até alunos assim que a gente comentou que não se davam muito bem, né? Que tinham uns atritozinhos, aí umas coisas de tratar o outro com um jeito meio... Mas até um certo bullying, como a gente estava conversando, que já estamos acompanhando, estavam juntos ali na atividade. Inclusive foi muito boa a mediação, porque agora deu resultado, eles estavam trabalhando na mesma equipe. E assim, quem convidou foi o próprio monitor que tinha acontecido. Sim, e valorizou, porque esse menino que no caso sofria com isso, ele era o monitor, no caso, ele era o que poderia ajudá-los. Então eles vão ver essa pessoa de uma forma diferente, né? Então eu achei bem legal, eles estavam bem envolvidos mesmo quando eu cheguei. Não ficaram com vergonha da gente estar ali, né? E você a todo momento ia ali, tirava dúvida, porque nosso papel, né, estamos ali atuando, mas é aquilo que você falou, às vezes aquele jeitinho do amigo explicar chega até eles, né? Muito interessante mesmo. Então, assim, uma metodologia que funciona bem do que você fica só lá no quadro, né, prof? Porque a gente estava vendo que eles se distraem, então ali em grupos, eles estavam envolvidos, fazendo, bonito de ver. E também achei, prof, que no caso ali virou uma gamificação, né? Porque pode não ser num jogo
físico ou um jogo digital, mas era um dos pontos da gamificação. Porque gerou uma competiçãozinha saudável, né? Sim, porque a ideia era verificar qual grupo que terminasse primeiro. Então tinha todos da equipe fazer atividade e mostrar, né, quartamente como que ficou o caderno lá. Tá. Então gerou uma certa competição, foi muito legal. Eles ficaram focados em focar e produzir bem, certo? E rápido também. Sim. Porque isso que a gente está falando, que eles estão muito lentos, estava tudo muito moroso pra. Tanto é que você não conseguia cumprir todo o planejamento, daí eu olhei ali, sabe, prof? Porque essa parte da observação da sala de aula, do acompanhamento dos escritores, a gente vai lá dar uma olhadinha nos conteúdos que foram lançados. Eu gostei de ver que todos estavam certinhos lá e sinceros. Porque você já tinha dito que não dava não deu para chegar a cumprir todo o que era o planejamento do primeiro trimestre. E sincero em dizer, porque realmente às vezes não dá, né, prof? Aquela turma não estava conseguindo caminhar. Até você conseguir chegar nos descritores que foram mais baixos na prova do Paraná. E você colocou a verdade lá no teu Excel, super verdadeiro com o que você conseguiu fazer naquele primeiro trimestre. Então você cumpriu, isso aqui eu cumpri. E esses descritores não deu para chegar realmente, porque a turma estava bem fraca, mas logo você já conseguiu chegar neles e já está passando desses descritores, porque nós estamos no segundo, né? Então, assim, eu vi que o conteúdo estava batendo, tudo certinho, o conteúdo estava sendo dado. Então, parabéns pelo sempre preenchimento correto, verdadeiro, né? Do RCO ali. E você continuou, então, consequentemente, agora, quando caírem esses descritores, eles vão ter um rendimento bem melhor. Sim, né? Vão conhecer o conteúdo, vão conhecer o assunto e com qualidade. Porque não adianta também, digamos, eu correr com o conteúdo e simplesmente só para aparecer que foi dado e eles não saberem. Então, houve o resgate, houve a recomposição e agora a gente está chegando O objetivo da recomposição mesmo é que a gente trabalhe elas com outras metodologias, que é o que você tem feito. Tá? Então, como a gente comentou no último vídeo, que a gente falou de fazer jogos, né? Até hoje eu vou trazer a máquina para uma das nossas colegas para ela fazer com os alunos da tarde, né? Essa máquina do passa-repassa, essas brincadeiras, né? Para a gente tentar trazer coisas diferentes para eles, porque assim fica mais fácil recompor no conteúdo. Então, que a gente coloca que tem no nosso planejamento de observação de sala de aula, né? Também tem essa questão da gente fazer um cronograma. Então, a gente pode, né, no sentido do retorno das férias, né? Para a gente poder fazer essa atividade com eles diferenciada. Pode ser na primeira semana, prof. Tudo bem para você se a gente fizer esse momento de brincadeira com eles, né? Que não é uma brincadeira de saber para aprender, mas para eles é brincadeira, né? Da gente trazer a máquina para a gente fazer esse momento de competição entre eles, essa máquina de passa-repassa, né? Podemos fazer? Podemos sim. Eles vão gostar e vai ser bem produtivo e a gente pode fazer, né, como uma revisão, recomposição da... Isso, a gente podia fazer assim, então, no nosso cronograma que eu vou colocar aqui. A primeira aula que tiver de matemática, a gente faz a revisão. Revisar o conteúdo. Ó, o que vai cair no dia da brincadeira, né? Pra eles, mas a gente vai falar brincadeira. E no outro dia a gente já faz a brincadeira. Entre eles. A gente escolhe, faz 2 grandes grupos ou 4 grupos. Como que a gente organiza isso. Nós podemos fazer assim, então, uma aula vai ser para revisão, a primeira aula que voltar, e a outra aula para atividade. Daí fica até o critério se você vai dar algum tipo de nota pela proposta, tá, prof? Mas eu penso que essas atividades, mesmo sem nota, né, eles gostam. Porque eles sentem que é uma brincadeira, né? Então eles vão gostar, acho que vai ser saudável. Podemos montar então isso como cronograma para o retorno? Podemos sim. Então tá bom. Então aqui, professora, tem uma perguntinha que a gente já está conversando e respondendo. Só vou abrir aqui. Então assim, são os dois tipos de metodologia que eu vi que você... Bom, que eu vi que você colocou aqui, que foi a gamificação e foi essa monitoria entre grupos, né? Não foi par, mas foi entre grupos, tá? Então, assim, você acredita que isso é o que tem funcionado nessa turma e que a gente tem que continuar? Você percebe que alguma outra metodologia no momento deveria ser inserida? Você consegue pensar em alguma outra ou você acha que vamos por esse caminho que é o que está funcionando? Olha, eu acreditei assim que colocar as plataformas ia funcionar. Não funcionou, sabe? Então a plataforma para eles é complicado também. O que mais, digamos, aproximou a nossa aula e o professor-aluno foi a monitoria da sessão de aula. Isso ajudou muito.
Eles ficaram confortáveis, né? E eles se sentiram assim próximos dos colegas. O fato dos colegas ajudarem ali surtiu muito efeito e eles se sentiram assim bem auxiliados, sabe? Então por eles, eu acho que nessa turma eu acho que é o que mais deu certo. E daí também essa questão dos grupos também faz ter uma organização da sala de aula diferente do espaço, né? Não ficaram todo mundo sentado, todo mundo todo mundo virado pra frente, 6 aulas por dia, tirou eles daquele formato, também é isso que não era disso que nós íamos falar, né? Porque não é o tema central da nossa observação de sala de aula nesse caso, mas é um dos temas, né? Essa questão da gestão do espaço. Então também é um ponto que para eles colabora, né? Porque eles não aguentam ficar ali nessa posição de 6 aulas. Então você tirou eles desse formato, também é bom, né? Então essa monitoria que tira eles do formato é legal, tem funcionado. E essa questão de coisas com gamificação. Não no extremo, porque a gente vê que tem alguns que ficam, às vezes pode ficar nervoso, bravo, né? Com a competição extrema, mas competições leves para eles são bem saudáveis, né? E assim, modificar um pouco o ritmo da aula, né? Ele quebra aquela sequência de todos sentados no mesmo lugar, ou por mais que a gente modifique a sala, sempre é bom estar modificando, para que não fique sempre no mesmo modelo, mesma atividade. Eu acho que isso também é muito válido. Então, eu achei a aula muito legal mesmo. Professora, quero parabenizar, né? Então, a gente vai seguir esse cronograma que a gente fez e propor uma outra atividade também nesse sentido de gamificação, de uma competição saudável entre eles, tá? Então, quando voltarmos de férias, né, já voltamos com uma atividade para eles não perderem o ritmo, né? Com certeza. Tá bom, professora? Então, muito obrigada. Quero parabenizar novamente o teu trabalho, porque a gente sabe que é um desafio, né? O ensino médio é um desafio de engajamento, de encontrar propostas de ensino, porque às vezes ele vem com lacunas bem grandes, né? E é todo esse desafio, né? E na área da matemática, né, prof? Que muitos têm essa resistência e você está desfazendo essa resistência deles. Então, mas isso só tem acontecido porque nós estamos trabalhando em conjunto, Thaís. Tipo assim, o tempo todo, né? Você está indo, você está conversando com eles, a gente viu os problemas que a gente passou, daí houve essa fala, houve essa conversa. Então, houve essa troca, né? De digamos, favores, né? Sim. Então, assim, nós precisamos do apoio da equipe, a equipe deu esse apoio, e daí o que acontece? Flui o nosso trabalho, começa a andar o processo de ensino-aprendizagem. Então, isso foi muito válido. Parabéns pelo trabalho também. Precisando, a gente continua junto. Se não existe essa troca, é muito difícil também acontecer nosso trabalho lá. Então, nós estamos de parabéns. É verdade, nós estamos de parabéns. E eles estão ficando de parabéns também, graças a Deus, né, prof? Vamos chegar ao nosso objetivo no final do ano. Vamos chegar sim, porque com certeza. a gente conseguiu fazer o nosso trabalho corretamente. Obrigada, viu, professora? Imagina, eu que agradeço.